Vamos lá, começando. Não sei se o áudio vai estar bom. Espero que esteja bom. Sammy e Jimmy Winchester. Jimmy não. Sammy e Jim Winchester Nossa! Sobrenatural. Sobrenatural. Era assim que você ouvia na vinheta, né, em português, porque a gente assistiu em português. Eu reassisti em inglês, Supernatural, e não me passou aquela vibe, sei lá, de sobrenatural, não sei. Eu acho que é porque a gente é muito acostumado com a dublagem era sensacional. E quanto tempo eu vou ter vontade de... Cheirar rabos? Ai, eu não tenho vontade de cheirar rabo não, viu? Ainda. Você tem mesmo... Não, dá o tempo! Até porque muitas das piadas ali funcionavam porque elas estavam em português. Não sei se o inglês era tão bom assim. Mas enfim, Sobrenatural era pra ser uma série com potencial gigantesco de se tornar ali top 5. Ela entrou no top 10, eu acho, de série mais populares nos Estados Unidos. Eu acho que mundialmente eu não sei, não tenho esses dados aqui pra passar pra vocês. Mas ela tinha um potencial enorme. A gente pode ver que as 3, as 4 primeiras temporadas eram temporadas sensacionais. E eu não entendo por que naquela época eles conseguiam fazer séries com muitos episódios dentro de uma temporada. Você tinha a série com 20 episódios. Supernatural tinha mais de 20 episódios dentro de uma temporada. Então dá pra entender porque eles mesclavam episódios com muita qualidade, outros episódios ali escritos meio que nas coxas, acho que pra encher linguiça, talvez. A gente não tinha dúvida de que era uma série muito boa. Então, eu me apaixonei pela série. Eu lembro a primeira vez que eu assisti um trailer não, um comercial. Eu tava ali, eu, garotinho, em pleno 2007, eu ia assistir um jogo. Acho que era um jogo do Grêmio na época, não vou lembrar. Não é! Eu tava passando os canais e de repente parou no SBT e tava passando a propaganda de Sobrenatural. Logo após, nós vamos salvar o mundo. será que Lúcifer trará o apocalipse? A gente tá na porta do Armagedon. Você não pode perder. Ah, mas você vai ter medo sim. Pré-estreia da 5ª temporada da série. É um bom momento pra começar. Sobrenatural. Eu lembro que eu fiquei com muito medo, eu era uma criança. Nossa, que coisa terrível, tenebrosa, nossa, aterrorizante, eu não quero assistir, vai dar medo. Passou-se os meses, ainda em 2007, eu resolvi assistir um episódio de Supernatural. Que coisa bacana. Era um episódio que eles estavam caçando, se eu não tô enganado, um vampiro. Eu não tenho muita vibe assim com vampiro. Eu gosto sim de ver mais a época que os vampiros viviam, aquela época gótica lá, os castelos e tudo mais. Só que me encantou aquele episódio, me encantou a forma como a série era contada. Era aquela fórmula batida de investigação que você chegava, você via uma notícia, aí eles iam lá investigar a notícia, eles se disfarçavam de FBI ou de qualquer outra coisa para poder passar pela lei, eles eram a lei, e investigavam, depois eles descobriram que o negócio era sobrenatural mesmo, e daí se desenrolava o resto do episódio. Só que o que me encantava era o contraste que eles tinham do mundo atual com o mundo por exemplo, da época dos vampiros, que eles não fazia sentido, né? Vampiro nessa época, não fazia sentido pé grande nessa época, nada não fazia sentido. Só que Jim e o Sammy, eles tinham um contraste muito grande, e o Jim era toque daquela série. Era o sal, era o que fazia o negócio acontecer. Não é à toa, ele é o personagem que é a imagem da série. Incrível, incrível. E quando você vai reassistir, se você tiver esse tempo, que o ser humano não tem mais tempo hoje pra nada, hoje tudo é muito corrido, se você um dia tiver um tempo, você vai reassistir as temporadas, as primeiras temporadas, e você vai reparar que as primeiras temporadas elas tinham um toque mais caprichado, tinha um roteiro bem mais elaborado, as coisas faziam sentido com muitas aspas. Eles tentavam amarrar a história dentro do possível. Por quê? Vamos lá. Os fãs falam muito, os fãs também, com muitas aspas, falam que as 5 primeiras temporadas eram a temporada definitiva. Ou era as 3 primeiras temporadas, era a temporada definitiva. Até a temporada em que Sam e Jim conseguem dar fim lá, dar cabo no demônio que matou a mãe deles. Se eu não me
engano, ali foi por volta da 4ª temporada. Eles arrastaram muito até. Eles reclamam muito que a introdução de demônios na série, anjos na série, foram que desandaram a série, foram que desandaram o programa. E não tá errado, a gente vê que quando o ápice da série, o ápice do programa, tem que parar de repetir palavras, o ápice do programa entrou ali no seu topo, no seu apogeu, entrou muito dinheiro. Entrou dinheiro pra caramba. E isso fez com que as pessoas adorassem continuar fazendo a série, adorassem no sentido financeiro, porque se cai uma mala de dinheiro na sua mesa pra você continuar fazendo uma coisa que você viu que já era pra ter acabado, obviamente que eu duvido que você recuse. Tem muita gente aí que mantém casamentos que já está praticamente fadado ao fracasso, já fracassou, mas prefere continuar porque é conveniente. Eu acho que é um exemplo aqui muito contrastante com o que eu queria falar, mas você entendeu. Então, quando a série começou a fazer muito sucesso, começou ali a entrar no top 10 das melhores séries ali dos Estados Unidos, ou séries mais populares americanas, entrou muito dinheiro e, obviamente, eu acho que eles assinaram contratos, eu não sei como é que foi isso aqui, se foi contratos ou se foi porque eles queriam farmar mais dinheiro possível, espremer a vaca que já tava ficando seca. E nessa, os episódios começaram a ficar acolchambrados, ficar com roteiro sem sentido, acrescentando coisas que já não tinham mais nada a ver. A caçada já não era mais caçada. Aí começaram a introduzir uns demônios muito nada a ver, fazendo coisa muito nada a ver. Nossa, ficou um saco. Era muito bom quando era caçada de Wendigo, caçada de lobisomens, a mulher, a Mary Blue Mary, esses tipos de bichos que são mais de lendas. Era maravilha, cara, era maravilhoso o toque que eles tinham. Eles eram mais caprichosos e as coisas funcionavam, e a caçada, e você via o que tinha um desespero, que tinha uma tensão, eles tinham que pesquisar. Era sensacional porque era uma coisa que fazia mais sentido, que era mais do cotidiano, não só do americano, mas do brasileiro, porque muitas das coisas que tinham lá era importado pra cá. Blueberry, a Maria Sangrenta e só não tinha mula sem cabeça, o Curupira, né? Mas seria muito bom, né? O Saci de uma perna, não tem Saci de 2 pernas. Mas era muito bom, porque as primeiras temporadas eram mais satisfatória. Era muito mais satisfatória de assistir, eram muito mais gostosas de acompanhar, tanto em trilha sonora, tanto na linha do roteiro, as piadas passadas e sei lá, cara, até a paleta de cor, até os NPCs, os NPCs eram tudo mais cuidadoso. Eram muito mais cuidadoso, essa é a palavra. Quando começou a reviver gente, a morte já não era mais um medo. Você podia morrer, virou Dragon Ball. Ah, morreu, tem a esfera do dragão, Shenlong vai lá, ressuscita. Virou chato. Ficou chato. Perdeu totalmente o sentido. Eu acho que ninguém mais... A série decaiu, mas durou mais de 15 temporadas, se eu não tô enganado, meu amigo. Nossa, eu lembro que eu assisti tudo. Eu lembro que eu não entendia o final, as últimas temporadas. Cara, como é que eles estão fazendo isso aqui? Eu acho que nem os atores mais têm saco pra isso aqui. Finalizou de uma forma ruim. Peso da morte, já não tinha mais o grau que era pra ter, o peso que era pra ter, o sentimento que era pra ter. Mas já não tinha mais graça. Assim como virou The Walking Dead, que ficou outra série que foi pro buraco ali, não sei porquê, acho que é contrato. E se findou uma das séries mais marcantes de todos os tempos, que vai ser muito marcado pra todos os tempos. Supernatural. Aquilo que tinha um potencial para ser uma grande série enorme, acabou de uma forma drástica.